Olá, boa tarde, bom dia ou boa noite. Estou começando aqui então nesse quadro, o Quando Ele Me Chamou. Esse quadro ele tem o intuito de trazer amigos, pessoas próximas a mim, para falar um pouco mais sobre como foi esse processo de conversão, como foi quando Jesus chamou para fazer parte ali como filha. Hoje eu trouxe uma pessoa muito especial na minha vida, que é a Michele Salgado. Ela é mentora de empresárias e muito do que eu tenho vivido hoje eu devo a ela. Eu quero, nesse primeiro episódio, de alguma forma honrar a vida dela por conta disso, porque ela é uma pessoa muito, muito importante na minha vida. E já se apresentou um pouquinho? Obrigada. Então, como a Tainana falou, primeiro, né, agradecendo o convite. É a primeira vez que eu falo desse assunto, assim, na internet. Quem é mais próximo acompanhou um pouco, mas não é algo que eu. Então, vai ser muito importante para mim também. Muito obrigada. E sou Michelle Salgado. Hoje eu atuo com empresários, empreendedoras, exclusivamente com mulheres. Tanto a pessoa que está se organizando para empreender, que abre o negócio, está perdida ali no começo, então a gente tem os atendimentos individuais, quanto quem já tem seu negócio, mas precisa daquele gás, aquele foco, aquela constância, então eu também tenho atendimentos em grupo. E sou muito realizada, a Rainara participa, né, do nosso grupo, já tivemos também uma parte de individual, então, e realmente estou muito feliz, tá? Beleza. Bom, então vou começar, né, nas perguntas iniciais. Como que foi esse processo do quando ele te chamou? Como que foi esse processo de... Porque se você nasceu já numa família de perseguição, ou se encontrou Jesus lá tarde na vida, como que foi esse processo para você? Na verdade, assim, eu, quando criança, minha mãe participava bastante da igreja, meu pai foi depois, mas eu sempre gostei. Eu sempre gostei de participar de tudo, na verdade. Então, essa parte da igreja, né, meu irmão fazia catequese, eu queria entrar ainda não tinha idade, até que consegui, até entrei um pouquinho antes, e sempre me engajei, a gente morava em cidade pequena, então minha mãe começou a ser catequista, depois ministra também na igreja católica, e meu pai também depois entrou ser catequista. E eu sempre gostei, gostava de fazer teatro, comecei a fazer aula de teclado. Eu tô com 8 anos, eu tocava na igreja, lia, também estava no catequese. Tive dessa idade aí até os 14 anos, muito ativa. Fui líder da infância missionária quando começou, na unidade que eu participava. Sempre bem, até tinha aquela coisa assim, né? Estar bem pequena no meio dos adultos, então eu tinha esse movimento. Aí, nesse período, eu comecei, né, o meu relacionamento antigo e tipo, ele não tinha nenhuma vivência de igreja, não gostava, primeiramente até se denominava ateu, Uhum. mas eu mantive, eu comecei a trabalhar também, então os horários já reduzem, né? Então eu mantive uma participação assim no domingo de manhã de ir lá era a celebração, né, não era a missa. Mas tem uma questão, né? Quando o cônjuge não tá junto, a gente acaba não tendo a mesma motivação, mesmo. Então, com o tempo, com as coisas da vida, e você vai, né? Eu fui me afastando. Então, foi algo que eu participava ali por uns anos ainda, só realmente indo lá no domingo, até que isso também foi esfriando. Depois eu mudei de cidade, aí realmente fiquei um tempo sem participar. E foi uma coisa assim, aí teve um período que a gente é uma benção, né, a questão do autoconhecimento e tal, mas teve um período que eu fui por um lado muito da autossuficiência. Então, assim, eu posso, eu consigo, o que eu quiser eu posso. E esse período eu vejo que eu me afastei bastante, assim, de entender, de não fazer oração, de colocar Deus em qualquer coisa, isso aí não tinha. Então era eu vou, eu faço, aconteço. Uhum. Hoje é até estranho pensar nisso, né? Como que eu vivia dessa maneira. Mas, né, a vida até traz os reveses, então tive uns períodos bastante complicados, assim, né? Até de questão de saúde mental e tudo, mas mesmo assim, nessa época que eu tive essa questão de saúde mental, aí você quer buscar tudo, né? Sim. Então eu cheguei aí um dia na missa de novo, mas aí não me conectava mais. Fui em centro espírita, fui não cheguei a fazer nada, mas assim, vários lugares buscando algo.
E na época eu não entendia, né? Então foi aquela busca, aquele vazio e, tipo, o que que vai preencher? Então foi um período assim, mas não foi aí que eu ainda me engajei. Então, desse relacionamento depois, né, eu ter fim e eu tive um período ali, formação em todas as áreas da minha vida, todas as áreas. A chegar naquele ponto que você fala assim, não tem mais pra onde ir. Tipo, Eu falo bastante, uma das coisas que eu já ouvi é que quando uma coisa da nossa vida dá errado, é casualidades mesmo, é acontecimentos, mas quando todas as coisas dão errado, é Deus te mudando, Deus te levando para um caminho diferente. sim, porque aí, né, nessa época, eu já morava aqui em Londrina, eu convivia com poucas pessoas, mas não eram pessoas cristãs também. Mas eu comecei, eu passava em frente, na época era Rio Viver, que agora é quadrangular em Maringá. Eu passava em frente, eu tinha vontade de conhecer, de saber, ó, eu tinha ser chamado para ir para, né, alguma igreja assim. Eu sabia que eu não queria, na época, a questão da católica, mas eu queria conhecer, porque eu não conhecia igrejas evangélicas, né, não. Aí foi final de 2022, que realmente, assim, a vida tava o caos do caos, assim, de tudo. Muita, perdi várias áreas. Eu tava conversando com meu irmão um dia e do nada, assim, eu ouvi que, tipo, eu tive que te tirar tudo pra você saber o que é importante. Porque nos olhos da sociedade, né, inclusive eu tive depressão e tudo mais, tava tudo certo na minha vida. Então quem me olhava falou, nossa, casado, um bom emprego, família boa e tal. E foi a pior época, assim, pra mim, né, de que eu me sentia pior. E nessa época também tava bastante turbulência, então. Só que aí eu já tinha tido várias perdas, né? Então foi esse momento que eu ouvi isso. E sabe quando você fica procurando? Assim? Quem falou? Como assim, tô ouvindo? Foi muito direto e reto, sabe? E eu não tinha, mesmo na época bem católica, né? Criança ali, não tinha essa educação de orar espontaneamente, de pedir para Deus ali. Era aquele rito da missa, Pai Nosso Ave Maria. Então, isso para mim, não, essa voz do Espírito Santo, pedir essa guia e tal, não tinha isso, não tinha esse conhecimento. Então, aí mudou pro meu prédio uma moça que ela tinha vindo de uma outra igreja, a gente acabou fazendo amizade e ela topou ir comigo conhecer algumas igrejas. Daí a gente foi nessa, fui alguns dias. Aí outras pessoas que a gente conhecia convidaram para ir aos lugares. Aí a gente foi na presbiteriana na época do Brasil. E foi quando eu senti isso de falei, é isso que eu preciso buscar. Até eu tenho um vídeo desse final do ano, que é aquele quando o pastor fala alguma coisa e chama lá na frente, que quer se entregar, e nesse dia só foi eu lá, assim, da igreja, sabe? E aí tem uma oração, que foi um dia bem marcante, assim, bem forte, né? Até fala assim, que o nome da Michelle voltou a estar escrito no desse da vida, a gente vai ajudar e tal, mas por fim não foi aí que eu engajei. Uhum. Mas foi um período bem marcante, assim, a ponto de, tipo, eu ia, né, pra igreja, tipo, que roupa que vai pra igreja? O que eu faço? Não tinha Bíblia, fui atrás de comprar uma Bíblia. Então, foi bastante construção, e nisso também, uma coisa que ajudou bastante, me indicar aquele livro Mulheres Improváveis, da Jane Martinelli. Uhum. E foi uma leitura também que me trouxe, tipo assim, é aquela história da identificação, né? Ela conta quanto que ela estava quebrada e como ela era improvável e Deus escolheu ela, que todo bem bom, assim, nessa fase. Foi algo que me deu uma luz, sabe? E foi quando, tá, beleza, eu entendi, quero buscar, mas eu quero estar no lugar que eu me sinta bem, que eu me sinta pertencente. Então foi ali que eu comecei a buscar uma igreja mesmo. Não, eu quero fazer parte de novo de algo, né? Foi, então, vamos dizer, né? No final de 2022, começo de 2023, são 2 anos e meio aí que tô nesse momento. E de tudo assim que você experienciou, você falou que aquele momento de te chamar e lá na frente foi muito comovente para você. Como que foi aquela tomada de decisão? Você chegou a pensar muito para ir lá na frente? Você
simplesmente já sabia que era aquilo que você tinha que fazer, porque o que acontece muitas vezes, o pastor ele tá fazendo o apelo e as pessoas elas têm receio de erguer a mão, ou de ir lá na frente, porque fala, não, vou me expor, alguma coisa. Como que foi para você nesse momento? Primeiro que eu não conhecia ninguém, só a minha amiga que tava comigo nesse dia, então. E é bem aquela fase que você tá tão quebrado, que você tá tão, tipo assim, de perder tudo, que, tipo, não tem mais nada a perder, entendeu? Então foi um chamado muito forte, então não teve essa resistência nesse sentido, porque você tá tão aflito, tá tão desesperado buscando, que é ali. É, tipo, você só fui, assim, sabe? Não foi algo. Mas até hoje, né? Que nem hoje eu tô na vegetariana independente, batizei. E quando tem isso, se eu sinto ali o chamado, eu não tenho problema com isso, não. Era isso que eu ia puxar, porque como que é hoje, quando você entende que é algo de Deus, como que você reage? Porque ainda muitas pessoas falam, como entender a voz de Deus, como saber? É muito individual. Deus, ele fala de inúmeras maneiras, mas é muito individual a forma como ele tem um relacionamento com as pessoas. E quanto mais relacionamento você tem com Deus, mais vai ficando fácil de identificar quando é ele falando sim ou não para você. Bom, mais uma segunda pergunta. E da Bíblia toda? Eu sei que é um livro muito completo e tudo mais. Você tem alguma passagem que gosta mais, que te chama mais atenção, que Deus fala mais com você ou que te marcou? Algum versículo ou uma passagem inteira que fala muito com você? Eu lembro quando eu usava muito Facebook ainda, e eu tinha lá um versículo, né? Mesmo não tendo essa vivência, que era o Provérbios, acho que é 16:3, né? Peça a Deus que abençoe seus planos e eles darão certo. Ainda nessa linha que eu falei de, tipo assim, então eu tenho um plano, sempre fui de ter plano e de saber onde eu queria chegar, e eu vou pedir para Deus abençoar e vai dar certo. Era assim, era literalmente com o tempo, né, recentemente, assim, eu entendi que tem até outras versões desse versículo no sentido do consagrar seus planos, né? Então, no momento em que. E aí eu mudei o jeito de viver mesmo. Então, antes eu tinha uma meta, não importava se eu ia me matar no caminho, eu ia chegar naquela meta e acabou. Quem que eu ia derrubar no caminho, o que que ia acontecer, não se era pra ser que não. Eu coloquei e ia ser e acabou. Né? Então fazia, chegava nos lugares, mas eu não alcançava o pote de ouro no fim do arco-íris, né? Ficava esperando, cadê a alegria? Não, então vamos fazer outra meta. Tipo, era alegria assim, cumprindo, né, checklists. E depois que eu entendi mais profundamente, claro que a Bíblia ela se renova sempre que a gente lê, né? Então depende do nosso momento, enfim. Mas quando eu entendi isso, do consagrar os planos no sentido de, ó, esse é isso aqui, Deus. Mas o teu plano é melhor. Então hoje foi uma transformação mesmo. Viver, na verdade, assim, até no sentido de coloca o teu sonho, o teu desejo no meu coração. Né? Se não for, já tira também. Coisa que eu nunca fiz antes. Né? Até que que nem eu falei, tinha conquistas, mas não enchiam, não preenchiam. Era passageiro, assim, né? Eram grandes para os olhos das pessoas, mas para mim não tinha um gosto, assim, era só um cumprimento de meta. E aí foi quando minha vida realmente transformou, né, em vários sentidos, quando eu comecei a entender assim, ó, Deus, então tá. Se for para ser, sabe, até falando agora há pouco, né? Vai ser de tal forma. É. Então, se o senhor vai colocar ele no caminho, porque do meu jeito não tá funcionando, não. E aí as coisas vêm bem melhores do que eu poderia pensar, imaginar. E hoje de manhã, né, teve a gente uma conversa aí, o Cleiton, e a gente tava falando assim, não é você orar depois que derramou leite, né, depois que fez alguma coisa errada, é orar para Deus consertar aquilo, é orar antes de fazer, para tomar a decisão, para ter sabedoria. Então, quando você consagra alguma coisa, o que que é consagrar? Fala, Deus, eu estou te apresentando isso daqui, esse é o projeto que eu tenho, me confirma se isso daqui está alinhado com a tua vontade, se isso daqui é realmente o que é para eu fazer, porque muitas vezes Deus ele tá falando ali, ele tá bloqueando, tá fazendo coisas darem errado para que você realmente vá para aquele caminho que vai ser o melhor.
E quando é o caminho dele, é rápido, é fluido, não tem nada travando, o negócio acontece. Então, é sempre ficar atento com esses detalhes, né? E pedir sabedoria sempre. A consagração é você mostra para Deus e pede sabedoria daquilo. Bom, de tudo que você disse que está há 2 anos e pouco. Quero uma última pergunta que não estava muito no roteiro, mas eu acho bem interessante da gente fazer. Na questão de milagres, hoje, como que você avalia a questão de milagres na tua vida? Eu, como eu falei, né, tinha um outro relacionamento, ele foi de bastante tempo. Uhum. E chegou num ponto ali, né, um pouco antes de tudo isso que aconteceu, né, assim, no desespero a gente chama Deus, né? E aí eu pedia pra Deus me mostrar, falei, nossa, virou de um jeito que você me mostra o que fazer, ou então já mostra o que não é pra ser mais. E foi, assim, um término pelo tempo de relacionamento muito rápido, mas muito turbulento. Porém, foi só confirmando, tipo, não é pra acontecer mais, ok. Beleza. Aí teve esse período ali, né, de então tá, vamos entender a nova vida agora e tal. E nesse final do ano, na verdade em janeiro, que a gente se organiza aqui pro Camp Johnny Alida, e nessa parte de relacionamento, eu coloquei bem pra Deus assim, falou, ó, se for pra ter alguém, se for pra aparecer, que bata na minha porta, porque eu vou ficar bem quietinha, bem na minha. E foi uma época que eu aproximei mais dos meus vizinhos, que era tudo casal, né? Eu fiquei assim, bem realmente, tipo, focada em mim, até essa questão que eu tava começando, né, da igreja, procurar um lugar que eu me encontrava ali, parte profissional e tudo mais. E aí foi 2 meses depois que meu esposo atual, né, o Leonardo, entrou na minha vida e literalmente ele bateu na minha porta, ele era, né, meu vizinho também lá, morava no prédio, esse pessoal que eu andava aqui aproximou a gente, e eu já conhecia ele ali do prédio, não tinha amizade, assim, mas foi esse momento que a gente se aproximou. E no primeiro dia, né, a gente resolveu conversar, tipo assim, que cada um quer da sua vida, né? E eu perguntei pra ele porque ele já era muito, né, de oração desde criança e da igreja, né? Eu comecei a participar da igreja que ele já estava engajado. E eu perguntei pra ele, falei, o que que você orava, né? Que eu sabia que ele orava por uma pessoa, né? Por um relacionamento. O que que você pedia, né? Mas eu não sei o que Tipo dizer. assim, E aí a primeira coisa que ele falou que era amar perfeitamente a Deus. E aí, daí casa todas as fichas, né? Porque a gente já era vizinho lá desde que eu divorciei, né? 9 meses. E aí que eu falei, nossa, não, então eu fui preparada para ele. Tipo, se aquela Michelle lá não serviria. Não, assim, não chamava atenção, não era o que ele queria, precisava, enfim, né? Então, foi algo de várias outras coisas menores, né? Eu vejo que, tipo assim, tudo aconteceu da maneira que, pra mim, é um like no sentido de, talvez se. É questão do tempo de Deus mesmo, eu vejo que é isso, né? Porque às vezes a gente quer ou acelerar alguma coisa, ou desistir, tipo, um plano que não tá dando certo, acho que não é pra mim. E não, às vezes você não tá pronto para aquilo que Deus tem pra você. Então, eu vejo assim, foi algo encaixado, tal, do momento em que eu aprendi, isso aí eu venho pegando ainda todos os dias, né, a entregar. Tipo assim, não, que seja, você sabe que é melhor pra mim, não ponho que tá na minha cabeça, eu tô vendo só esse tamanho aqui, né? Quem tá vendo todo, o plano perfeito é Deus. Quem conhece o futuro. Então, até essa questão, né, que eu falei do começo de perder tudo, de várias coisas, foi preciso pra ter essa limpa mesmo assim, tá, agora deixa eu trabalhar nessa vida, querida. E olha que lindo que é essa construção, porque quando a gente permite que Deus transforme a nossa vida, a gente aceita o processo. E muitas frases batidas, mas que são verdadeiras, é que só existe o azeite porque a azeitona foi espremida. Então, o Deus ele tem processos parecidos. O processo dele é pedagógico. Ele não te passa só a teoria, ele te muda de lugar, ele te muda de estação, ele muda coisas, ele faz com que
todas as circunstâncias mudem para que você tenha esse milagre que acontece. E se você não tivesse sido preparada nesse período para encontrar com alguém que já tivesse valores, porque pensa, o Léo, né, o Leonardo, é filho de Deus. Deus não ia colocar na vida dele uma pessoa que não cumprisse com os requisitos dele enquanto filho protegido. E aí você veio já pronta e agora tem entendendo aqui esse fruto. O fruto do seu relacionamento com o Léo. Então, ver a cadeia de consequências é muito lindo de ouvir. Exatamente. E de tudo, né? Aquele momento que você fala, não tem mais saída para onde ir. E foi a única saída, a confiança, porque então, a gente buscou outros caminhos, né? Foi o que eu busquei ali. E aí você vai aprendendo a viver nessa confiança, nessa fé, que é o que a Bíblia fala a todo momento, né? Não tenha medo, tipo assim, não tem nenhum lugar que fala, não, medo é bom. Nessa ocasião, não tem. Não tem, assim, não. Tá parecendo um anjo enorme de fogo, falando, não temas. A pessoa tá, eu tô me temendo muito. Então, não tem nenhum lugar que fala que medo é bom. E pelo contrário, quanto mais você treina nessa confiança, essa fé, e aí os milagres, cada um enxerga de uma forma, né? Que milagre pra você, mas é a maneira que a gente tava falando também agora há pouco. É um estilo de vida, um estilo de confiança e de fé. Você não tem volta, não tem meio termo, não. Na vida pessoal eu confio, mas no negócio não. No dinheiro não. Na saúde não. Então não dá. Ou você confia ou não tá seguindo o que é pra ser. Né? É a dependência, né? Que daí a gente tem que... A dependência é o nível mais íntimo de relacionamento com Deus. É quando você abre mão de muito das tuas vontades para viver aquilo que Deus tem pra tua vida. E não é fácil, não é um negócio assim, nossa. Só que no primeiro momento, mas depois vai ficando, depois fica até estranho quando a gente vai tomar uma decisão e não é pra tipo assim, sabe, um momento ele fala, nossa, mas eu não vou perguntar isso pra Deus? Como assim? Então é um nível de dependência. E você trouxe um monte de que, não, eu tive um momento que eu era independente. Eu acredito que Deus no céu ele olha pra gente e fala, querida, não. Eu tenho um projeto muito grande aqui. E é isso. Eu também tive muito essa coisa de ser independente, de correr, de fazer as minhas coisas. Só que foi também levada a confiar e depender de Deus. E as pessoas que me conhecem lá atrás e me vê hoje falam, nossa, como que você mudou? Porque tem essa questão de hoje eu dependo muito mais. E é muito gostoso de falar assim, pai, o que a gente vai fazer? Eu já chego no que a gente vai fazer, sabe? E essa é uma coisa muito, muito gostosa mesmo. Eu quero que mais pessoas vivam isso, de chegar para Deus e falar, pai, o que a gente vai fazer? Bom, mensagens finais, quero que você deixe um recado para todo mundo. Não sei se você que tá vendo já sua vida entregue, né? Já tá nesse caminho, ou se tu tá totalmente aleatório, bem mais saber da história. Sentiu alguma coisa de estar assistindo aqui, mas independente disso, o que acontece? Às vezes a gente tem medo até, né? Eu, às vezes, ficava com receio, tá? Mas e se for diferente do que eu quero e tudo mais? E pelo contrário, quando a gente se entrega mesmo, as coisas são sempre melhores e maiores do que a gente pode imaginar. Então, se fosse nesse sentido até de conselho, seria de buscar essa intimidade, essa entrega, essa dependência a todo momento, em tudo, nas pequenas coisas, no que você acha que é banal, mas Deus ele se preocupa com tudo, com detalhes mesmo. Nos mínimos ele quer que a gente esteja bem, esteja feliz. Qualquer repreensão, qualquer mudança de rota é para o nosso bem, por mais que a gente não enxergue ali na hora. Então, acredito que essa rotina com Deus é o caminho para qualquer outra coisa, assim, de sucesso real, né? Sucesso de realização real na vida. E é isso. Muito obrigada por participar, por assentar esse projeto comigo. É algo que Deus já tem tocado no meu coração há bastante tempo de fazer. E você que assistiu até aqui, eu quero agradecer por acompanhar, por estar junto. Compartilha, porque mais pessoas podem se identificar com a história da Michelle e começar a perceber que Deus está ali em todo momento falando, que ela só tem que parar um pouquinho ali para ouvir. É isso. Muito obrigada e até a próxima semana. Tá? Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.